Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Cadastre-se no canal, isso vai me ajudar bastante. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. A aula de hoje é sobre o clima brasileiro. Pessoal, o Brasil, apesar do tamanho que nós já vimos em aulas anteriores, é o quinto maior país de extensão territorial do mundo. Não tem o clima polar, nem subpolar, e nem o clima árido, que é o clima desértico. Mas também tem uma grande quantidade de climas, como nós vamos ver agora. Tá? O Brasil, na sua maior parte, o clima é bastante quente, só clima equatorial e tropical, mas nós temos o clima subtropical, que é um pouco mais ameno e até ocorre temperaturas abaixo de zero. Nós temos o clima semiárido, que é o clima semidesértico, que também é bastante quente e tem chuvas escassas. Vamos lá, vamos começar detalhando, falando sobre o clima equatorial. O clima equatorial, ele ocorre na região norte, principalmente no norte do Mato Grosso, pegando uma grande parte do Mato Grosso, estado do Mato Grosso, pega também o oeste do Maranhão. Esse clima é bastante úmido e a chuva é bem distribuída durante o ano. É um clima bastante quente e úmido, o clima equatorial. O clima tropical, pessoal, ele tem duas variações, tropical de altitude e tropical atlântico. Vamos ver primeiro o clima tropical. O clima tropical ocorre chuvas no verão, chuvaradas no verão, e no inverno ocorre bastante seco, clima seco. A umidade do ar fica bastante baixa, inclusive, em algumas regiões do Brasil. Isso no inverno. E ele tem variações. O clima tropical, pessoal, ele é bem distribuído pelo Brasil. Pega até uma parte aqui, onde tem o clima, tem algumas regiões aqui, onde está o clima equatorial, que tem o tropical úmido, mas isso aí é uma pequena parcela. Mas nós temos uma grande parte do Brasil, pega a região nordeste aqui, quase todo o estado do Maranhão, estado sudeste, centro-oeste, quase todo o centro-oeste, como nós já vimos, o norte do Mato Grosso é equatorial. Então pega a maior parte do Brasil, é o clima tropical. Mas, como eu falei, o clima tropical está dividido em tropical de altitude, que são regiões mais elevadas, planaltos, serras, né, cadeias de montanhas. Então ele fica distribuído pelo Brasil, tropical de altitude, que é as regiões mais altas. No tropical de altitude, a chuva é no verão, a época chuvosa no verão, e o clima, obviamente, por ser mais elevado, o clima é mais ameno. Às vezes a temperatura fica bastante baixa, em algumas regiões mais elevadas, tropical de altitude. O outro clima, outra variação do tropical no Brasil, que é bastante grande, é o tropical atlântico, que fica ao longo do litoral brasileiro, próximo ao litoral brasileiro, né, gente? Que vai até aqui a região sudeste, é o tropical atlântico. Tem um detalhe do tropical atlântico: no sudeste chove bastante no verão e no nordeste a chuva é mais intensa no inverno. O clima tropical atlântico, ele é um pouquinho mais ameno que o tropical do continental, que fica mais para o interior, mais longe do litoral. Ele é um pouquinho, porque tem a brisa do mar, tem aquela umidade do mar, aquela coisa toda, né? Acredito que todo mundo foi no litoral. Quem não foi, eu já estou falando que é um clima um pouco mais úmido, é um clima um pouquinho a coisa mais ameno que as regiões mais afastadas do litoral, né? Mas é bastante quente também. O clima subtropical, pessoal. O clima subtropical, ele fica aqui, ó, na região sul do Brasil. É abaixo do Trópico de Capricórnio, o sul do estado de São Paulo, o sul do estado do Mato Grosso do Sul, pega esse clima tropical. Subtropical, quer dizer, subtropical. Esse clima subtropical tu sente as 4 estações do ano, são bem definidas. Inverno é bastante frio,
Tu sente quando chega a primavera que o clima vai ficando um pouquinho mais quente, um pouquinho mais ameno. O verão é bastante quente, se iguala até ao clima tropical, tipo 35, 40 graus, às vezes, não é todo dia que chega a 40 graus, né? Mas fica temperaturas bem elevadas assim, tem dias do verão. E tu sente quando chega o outono, o verão começa a ficar o clima um pouquinho mais ameno, mais friozinho, não digo frio, mas fica um pouquinho menos quente, né? Quando chega o outono, e tu sente quando chega o inverno, que o inverno é bastante frio. Inclusive cai neve nas Serras Gaúchas Catarinense e outras regiões da região sul, né? E chegando abaixo de zero, temperaturas abaixo de zero. Isso no inverno. É a região que no inverno é a região mais fria do Brasil. Você sabe que o clima subtropical está dentro da zona temperada sul, no nosso caso. É aquela faixa climática que nós chamamos de subtropical. Mas está dentro da zona temperada sul. Inclusive, a região da Serra Gaúcha e Catarinense, o clima lá é clima temperado, considerado, né, gente? E nós temos um clima que ele se concentra no centro da região Nordeste, mais ou menos por aqui assim, pegando Maranhão, pegando todos os estados do Nordeste, que é uma grande parte do Nordeste, é o sertão nordestino, aonde está localizado o clima semiárido, não é desértico, é semidesértico. É bastante quente, as chuvas são escassas, não chove muito, tem determinadas épocas que dá uma seca muito grande, fica ali 2, 3 anos sem chover ou mais. Teve secas históricas de ficar 6 anos ou mais sem chover. Quer dizer, chover chove, pessoal. Deixa eu corrigir isso. É que as chuvas são fracas, não é aquela chuvarada que vai resolver o problema. Então caem aquelas chuvinhas fraquinhas, né? Então, mas chuva mesmo, às vezes tem períodos, não é sempre que ocorrem esses períodos de seca. Às vezes pega alguns anos seguidos com chuvas com maior quantidade de chuvas. Claro, não é chuva como nas outras regiões. Lá chove pouco, tá, pessoal? Lá chove pouco. Só que a seca que diminui bastante a chuva, chover muito pouquinho, normalmente ocorre em determinados anos. Não é todo ano que ocorre isso. E não é todo o Nordeste que é sertão, né? Como nós vimos ali, é uma parte do Nordeste. Nós vamos ter regiões do Nordeste que chove bastante. Nós vamos ver isso quando nós chegarmos nos complexos econômicos regionais. Tá, pessoal? Eu acredito que é isso, uma geral do clima do Brasil. Até a próxima aula.